Quando o imperador Tito morreu, seu irmão Domiciano subiu ao trono, e foi neste mundo que os últimos livros do Novo Testamento foram escritos. E neste mundo, os rabinos deram forma à tradição que formou o atual judaísmo rabínico e suas tradições com a Mishnah e o Talmud. Bem-vindos ao Observatório 7, onde contamos a história mundial de forma simultânea, conectada e interdisciplinar, com 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã. Inscreva-se para mais episódios e lembre-se que o vídeo a seguir, além de usar imagens meramente ilustrativas que desconsideram seu contexto original, é repleto de generalizações e simplificações baseadas na bibliografia abaixo do título. Nos 2 episódios anteriores desta série, vimos como a guerra entre romanos e judeus levou à destruição do Templo de Jerusalém e como o saque financiou a construção do Coliseu erguido pela dinastia Flaviana. Domiciano, a partir de 81 d.C., era um novo imperador, forte, autoritário, implacável e insuportavelmente eficiente como administrador. Conquistou os militares, enfraqueceu o Senado e governou tranquilo por 15 anos. Ele restaurou os templos pagãos e, usando a máquina da antiga religião romana para fins políticos, restaurou o culto ao imperador como unificador político. Ele tolerava as religiões estrangeiras na medida que elas se sujeitassem e fossem assimiladas por Roma. E neste ponto, cristãos e judeus eram um impasse para Domiciano. De longa data, os romanos já vinham desenvolvendo um sentimento antissemita, porque, ao contrário de todas as outras nações que simplesmente eram assimiladas e cujos deuses eram anexados ao panteão romano, os judeus e sua religião mostravam-se inflexíveis. A cultura romana pagã manifestou este antissemitismo porque a exclusividade e diferença da religião monoteísta era irritante para eles. Cícero, o renomado orador romano, 59 anos antes de Jesus, rotulou o judaísmo de superstição barata. Nos anos subsequentes, os grandes poetas romanos como Horácio e Ovídio seguiram difamando os judeus. Sêneca, o maior filósofo romano, desprezava os judeus, especialmente seu hábito de guardar o sábado. Ao introduzir um dia de repouso em cada 7, dizia Sêneca, eles perdem na ociosidade quase 1/7 de sua vida, e ao deixarem de agir em tempos de urgência, frequentemente sofrem perdas. Romanos viam a guarda do sábado como um hábito de vagabundos. Então, imagine quando os primeiros romanos começaram a se converter ao cristianismo. Outros autores romanos pagãos ridicularizaram a dieta típica dos judeus e a guarda do sábado, como Pércio e como Petrônio, que caluniosamente difamaram a abstinência judaica da carne suína como uma adoração ao que aquele autor chamou de seu Deus porco, se referindo ao Deus adorado pelos judeus. Imagine então como judeus e cristãos se sentiam ouvindo estas coisas e sendo vítimas do ridículo popular feito por uma potência dominante como Roma. Plutarco rotulou os judeus de nação supersticiosa e destacou a guarda do sábado como um exemplo disso. O famoso Tácito, historiador romano,
foi um dos maiores antissemitas do mundo antigo e descreveu os judeus como descendentes de leprosos, expulsos do Egito, que se abstêm da carne suína em memória de sua lepra. Segundo ele, uma moléstia que, segundo as crenças prevalecentes, era comum entre os porcos. Conforme Tácito, a indolência dos judeus quanto ao sábado comemorava o dia em que eles teriam deixado o Egito. Todos os seus costumes, escreve Tácito, são perversos e desgostosos, e como um povo, são singularmente propensos à luxúria. Mas como foi que o antissemitismo desses romanos politeístas entrou inclusive na mente de alguns cristãos, se o cristianismo nasceu de um judeu chamado Jesus e todos os autores do Novo Testamento, menos Lucas, eram também judeus? Lembre que o desdém dos próprios judeus pelos cristãos foi muito grande desde o início, combatendo o cristianismo de forma violenta, como se este fosse uma seita demoníaca. Mais tarde, prenderam Pedro e João, também apedrejaram Estevão, defloraram a primeira perseguição aos cristãos comandada por Saulo e, quando este se converteu, tentaram de todas as maneiras matá-lo. Finalmente, poucos anos antes da queda do templo, martirizaram Tiago, o líder dos cristãos em Jerusalém. A fé no Messias Nazareno foi implacavelmente perseguida pelo judaísmo. Desta forma, podemos ver que a guarda do sábado, a dieta sem carne suína, já era motivo de ridicularização e a relação tensa entre judeus e cristãos dava todos os motivos para cristãos, após a guerra do ano 70, não quererem ser confundidos com os judeus. A gota d'água neste processo veio cerca de uns 10 anos depois da guerra. Segundo Justo Gonzalez, historiador do cristianismo, o imperador Domiciano entendeu que, já que os judeus não tinham mais seu templo, e como ele, o imperador, era divino, o imposto anual devido ao templo judeu deveria ser cobrado e enviado para Roma. Isso trouxe grande aflição sobre os judeus e, embora judeus e cristãos já estivessem separados em grupos diferentes, na prática, aos olhos de Domiciano, o pequeno rebanho de cristãos acreditava no mesmo Deus dos judeus, usava as mesmas escrituras dos judeus e, portanto, um cristão não passava de mais um tipo de seita judaica. Portanto, devia ser taxado com estes tributos iguais aos dos judeus. Para os cristãos, isso parecia imensamente injusto, porque além de serem hereges aos olhos dos judeus e terem sido perseguidos por estes, agora tinham que pagar imposto como eles, sem serem reconhecidos por eles. Neste contexto histórico, é óbvio que cristãos da segunda geração, após a queda de Jerusalém, fariam de tudo para não serem confundidos com judeus. E o que identifica um judeu mais do que tudo? E eles poderiam mudar para se diferenciar dos judeus. Como vimos, as duas coisas mais famosas dos judeus sob a ótica dos outros povos que olhavam para os judeus, e os dois motivos de maior desprezo era não comer carne de porco e guardar o sábado semanal, registrado nos 10 Mandamentos. Temos provas históricas de que os cristãos do final do primeiro século começaram a abandonar as práticas bíblicas para tentar se diferenciar dos judeus? Sim, nós temos. As provas estão na literatura não bíblica de alguns destes primeiros cristãos. A Epístola de Barnabé foi escrita em algum momento desta época. Embora atribuída a Barnabé, sua autoria é realmente desconhecida. E como Barnabé já deveria ter morrido nessa época, é muito improvável que ele tenha sido o verdadeiro autor desta epístola. Este pseudo-epígrafo, muito famoso entre os cristãos da época, trata-se de uma argumentação de por que os judeus deixaram de ser o povo de Deus,
por infidelidade e por rejeitarem a Jesus Cristo como Messias. Nesta epístola, vemos claramente como os primeiros cristãos foram mudando aquilo que os associava visivelmente aos judeus. Eles usaram o método alegórico para ressignificar textos que eles não mais queriam obedecer. Por exemplo, o texto onde Moisés proíbe comer carne de porco, em Levíticos 11, em vez de olhar para a dieta e a preocupação com a saúde dos leitores, a epístola de Barnabé argumenta que seu significado alude a pessoas que comportam-se como porcos, ou seja, quando estão bem de vida, esquecem do Senhor, mas quando estão em necessidade, lembram dele. Assim como um porco que, quando tem comida, não reconhece o seu dono, mas quando está com fome, grita, e quando recebe alimento, novamente silencia. Com isso, o escritor da epístola de Barnabé tentava mostrar para os cristãos daquela geração que eles não precisavam se preocupar em comer ou não carne de porco, mas aquilo tudo era uma alegoria sobre o animal porco. É claro que ele só não explicou o que dizer de tantos outros animais considerados imundos que estão relacionados nos tipos descritos da lista de animais imundos em Levíticos 11 e impróprios para alimentação. Quase qualquer cultura pode ser identificada por seus alimentos típicos e, obviamente, era um motivo para cristãos que queriam se diferenciar abandonarem tal dieta. E, obviamente, se a intenção desses cristãos era se diferenciar dos judeus para evitar a perseguição, os impostos e o antissemitismo, abandonar tal dieta era fundamental. Estas modificações com o esforço de diferenciar os cristãos dos judeus podem ser rastreadas já no final do primeiro século, como no livro Didaquê, que significa ensinamento, entendido por alguns como o primeiro catecismo da igreja na virada do primeiro para segundo século. Entre os conselhos, os cristãos são instruídos pelo Didaquê para jejuar 2 vezes por semana, mas enquanto segunda e quinta seriam os dias chamados deles, se referindo aos judeus, os cristãos deveriam ficar com as quartas e sextas para serem diferenciados. O Didaquê ainda diz: as orações de vocês devem ser diferentes das orações deles, e pede aos cristãos para incluir o Pai Nosso. Finalmente, o Didaquê ensina a guardar o dia do Senhor. Os adeptos da guarda do domingo insistem que este dia do Senhor mencionado pelo Didaquê seria o domingo, enquanto os que guardam o sábado argumentam que o único dia chamado de dia do Senhor na Bíblia é o próprio sábado, do qual Jesus disse pessoalmente que era o Senhor deste dia. Note que os primeiros 4 séculos da igreja, até que Constantino se pronuncia em favor do domingo, ninguém argumentava que estava livre de guardar algum dia sagrado. Ninguém citava os textos de Romanos 14:5 ou Colossenses 2:16 para argumentar que não é necessário guardar dia nenhum. Pelo contrário, o fato de que a literatura anterior a Constantino e já no final do primeiro século demonstra a guarda do sábado ou domingo e uma tensão entre guardar um dia ou outro, mostra-nos que o argumento de que os 10 mandamentos foram abolidos, incluindo o mandamento do dia de repouso, era um argumento totalmente desconhecido na igreja primitiva que tinha um dia de guarda fixo e definido. Neste contexto, o Dr. Samuel Bacchiocchi foi o primeiro não católico a se formar na Pontifical Gregorian University, em Roma, tendo recebido uma medalha de ouro do Papa Paulo VI por conquistar a distinção acadêmica por sua tese Do Sábado para o Domingo, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Neste trabalho, o Dr. Bacchiocchi mostrou diante da banca universitária católica
que não há nenhuma ordem bíblica para mudar ou eliminar a guarda do sábado, e apontou o papel preponderante da Igreja Católica Romana, depois do IV século, na efetivação dessa mudança do sábado para o domingo. O professor indicou ainda o antijudaísmo e a adoração pagã ao sol como fatores de abandono do sábado e influência na adoção do domingo. Ele evidenciou o antijudaísmo latente nos escritos de alguns líderes cristãos do II século que testemunharam e participaram do processo de separação do judaísmo que levou a maioria dos cristãos a abandonar o sábado e adotar o domingo como novo dia de adoração. Existem, inclusive, evidências bíblicas de que o sábado deveria ser guardado mesmo após a queda do templo em Jerusalém. Mas o contexto antissemita, gerado pela guerra, levou os cristãos ao erro de abandonar esse dia. Em Mateus 24, encontramos a predição feita por Jesus de que Jerusalém seria destruída. E no verso 20, Jesus pede que os cristãos orem para que sua fuga não se dê no dia de sábado. Então, logicamente, não foi Jesus que anulou o sábado, pois está insistindo claramente que mesmo no momento de maior angústia, já no tempo pós-ressurreição, pós-cruz, no tempo, como chamam alguns, da graça, eles não esquecessem de guardar o sábado, mesmo nesses momentos de guerra e terrível angústia. Teólogos como W.D. Davis, da Igreja Congregacionalista do País de Gales, ou o teólogo F.R. Reagan, concordam que o ano 70, Anno Domini, marca um rompimento decisivo entre a guarda do sábado e a guarda do domingo, devido ao contexto pós-guerra tão antissemita e o desejo de se distinguirem dos judeus para escapar das perseguições e dos impostos cobrados por Roma. O teólogo F.F. Bruce comenta sobre judeus e cristãos que eram claramente diferenciados em Roma, enquanto levou um pouco mais de tempo na Palestina, onde praticamente todos os cristãos eram de nascimento judeu. Na Judéia, devastada pelas guerras do ano 70, os cristãos haviam fugido de Jerusalém para a cidade de Pela e não viam qualquer sentido, sendo Jesus o cumprimento das promessas dos livros sagrados do judaísmo, que ele, Jesus, tivesse criado outra religião e hábitos que negassem aquilo que ele mesmo veio para cumprir. Eles também nunca deixariam de ser etnicamente judeus. O historiador Edward Gibbon, em Os Cristãos e a Queda de Roma, cita que eles continuaram guardando a lei de Moisés e o sábado. Infelizmente, estes que eram chamados também de nazarenos, aos poucos ficaram isolados dos outros escritos apostólicos, e com isso seu grupo evoluiu nas próximas gerações para uma seita chamada Ebionitas, termo derivado de os pobres, e estes caíram na heresia de rejeitar os escritos de Paulo, buscar a lei como salvação e, curiosamente, guardavam tanto o sábado quanto o domingo, segundo informa Eusébio de Cesareia. Sua ótica sobre Jesus foi regredindo para um Messias como mero rei humano, que se tornou cônsul de sua missão no momento do batismo, e assim eles estavam aguardando que Jesus voltasse para restaurar a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo e reiniciar de forma gloriosa e milenar na terra. A torrente de mudanças históricas criadas pela guerra dispersou judeus e cristãos. Não demorou até que o helenismo começou a fazer influência no meio cristão, criando o que mais tarde se tornaria a heresia do gnosticismo, uma corrente mística combatida pela ortodoxia cristã. E no meio judaico, a sua versão já existia, com muita influência que agora conquistaria muitos rabinos e formaria a interpretação mística do judaísmo que hoje chamamos de Cabalá.
Após a queda do templo, o judaísmo também buscava a sua ortodoxia, e o título de rabino se tornou da maior importância, uma vez que o sacerdócio já não mais existia. O primeiro mestre que deu a nova identidade judaica após o ano 70 foi Yohanan ben Zakkai, que manteve-se pacifista durante a revolta judaica, saiu da cidade de Jerusalém escondido e, ganhando o favor de Vespasiano, teve permissão para abrir sua escola, que foi organizada na cidade de Yavne e funcionou como um restabelecimento do Sinédrio. Em 81 d.C., o judaísmo estava lutando para manter sua identidade entre os gentios e para ressignificar a sua fé com aqueles que ficaram na Judéia sem o templo. Como poderiam eles exercer sua religiosidade com os seus sacrifícios e festas se já não tinham mais o templo? O rabino Yohanan ben Zakkai salvou o judaísmo neste momento, respondendo a esta pergunta de maneira que, conforme ensinava o profeta Oséias no capítulo 6, verso 6, Deus queria misericórdia e não sacrifício. É curioso que Yohanan citou o mesmo texto que Jesus havia citado mais de 4 décadas antes, conforme está escrito em Mateus capítulo 12, verso 7, e nos informa que Jesus mencionou o profeta Oséias. Yohanan insistia que as orações de fé substituiriam os sacrifícios. Este foi o período judaico chamado de Tanaíta, que é como chamamos os especialistas em repetir a tradição oral, que, segundo estes mestres, teria vindo paralelamente de Moisés, passando oralmente de ancião para ancião até os grandes rabinos, embora não exista nenhuma informação sobre isso no texto bíblico do próprio Moisés. Entretanto, a situação mantida pela diáspora ameaçava que o conhecimento rabínico se perdesse, e os rabinos começaram a perceber a necessidade de escrever estas interpretações da lei e dos profetas. Embora a redação destes debates rabínicos, que chamamos de Mishnah e Talmud, tenha começado somente no século seguinte, foi neste momento, no final do século de Cristo, que um novo mestre judeu começou a organizar este conteúdo rabínico. Nascido pobre, sendo analfabeto até seus 40 anos, Akiva, sobrevivente da destruição de Jerusalém, conquistou o amor de uma rica judia que, para se casar com ele, exigiu que ele se dedicasse ao estudo da Torá. A tradição conta que ele e Raquel, sua esposa, foram deserdados pelo sogro e ela suportou 24 anos de pobreza até que ele concluiu seus estudos, recrutou centenas de alunos e se tornou muito rico, sendo eternamente grato a ela. Akiva se tornou famoso por suas obras de caridade e por seu desprezo pela escravidão. Assim como Jesus, 50 anos antes dele, Akiva tomou o texto de Levíticos 19:18 sobre o amor ao próximo e fez deste o verso de sua máxima ética, assim como Jesus também o tinha feito. Akiva advogou uma ortodoxia da Torá e combateu o uso de escritos apócrifos e pseudoepígrafos, contribuindo para organizar a tradição oral dos antigos mestres. Akiva se tornou um dos mais famosos rabinos da história, praticamente o idealizador do que hoje é o judaísmo moderno, baseado nas interpretações da Torá e dos profetas através do Talmud e da Mishnah. É interessante notar que, enquanto os judeus produziam a Mishnah e o Talmud como formas de interpretação da Bíblia ou do que chamamos de Antigo Testamento, na mesma época os cristãos estavam terminando de produzir as cartas e evangelhos do Novo Testamento, que são a leitura cristã de como interpretar o Antigo Testamento. Vivendo nas 2 últimas décadas do primeiro século, ainda que cristãos estivessem tentando não parecer judeus, em fim último, os cristãos sabiam que não podiam adorar e fazer oferta ao imperador. Cada vez que um cristão chamava Jesus de O Senhor,
e este termo para o Senhor em grego é Kyrios, a mesma palavra grega usada para descrever o senhorio do imperador. Domiciano e qualquer outro imperador se sentiam inseguros com esta devoção cristã a este Kyrios judeu que havia prometido que um dia voltaria para reinar. E esta religião não só estava em Roma, mas também tinha chegado nas elites romanas. Com isso, Domiciano executou parentes seus acusados de ateísmo, nome que os romanos davam aos monoteístas por eles negarem a existência dos deuses romanos. Mas tais parentes também foram condenados à morte, segundo Domiciano, por judaizar. Pode ser que seus parentes tenham se tornado judeus, mas sabemos que o judaísmo nunca foi proselitista, nunca teve a intenção e nem metodologia de converter outros povos. E nesta época, romanos eram inimigos dos judeus e dificilmente parentes do próprio imperador teriam se tornado desta religião inimiga. Então, certamente, eles se converteram para alguma outra religião que poderia ter sido confundida com o judaísmo. E qual seria? No dia a dia, que hábitos distinguem um judeu dos pagãos? Cada vez aqui no canal que eu defendi a guarda do sábado para cristãos, eu mesmo, embora não seja judeu, fui chamado de judaizante. Embora eu não acredite também que alguém é salvo por obedecer os 10 mandamentos. O mais incrível é que o antissemitismo vindo de Roma antiga, debochando da guarda do sábado ou da dieta alimentar, ainda está muito vivo. E no vídeo aqui do canal sobre a guerra judaico-romana, vi entre muitos comentários positivos, alguns comentários lamentáveis. Para minha surpresa, um grupo de comentários culpava os próprios judeus pela tragédia do ano 70. E ainda descarregava ao longo dos séculos em Deus a culpa pelo infortúnio dos judeus até os dias modernos. Por outro lado, vi comentários anticristãos chamando os cristãos de covardes por terem deixado a cidade. Alguns desses comentários até se dizendo judeus. Obviamente que verdadeiros cristãos e verdadeiros judeus não pensam desta forma e não se expressam desta forma preconceituosa. Eu acho tudo isso muito triste. Eu particularmente creio que um dia judeus e cristãos vão se encontrar nas tendas de Sem e de Abraão. Conhecer a história é desvencilhar-se do ódio sem sentido e abraçar a verdade. Mas isso exige um exercício de humildade e de perdão. Quando olhamos a história individualmente, vemos vítimas, vemos pessoas iludidas por um contexto histórico que também nos faria vítimas se nós vivêssemos naquela época. E agora, você entende por que o judeu Jesus olhou para Jerusalém e chorou por sua amada capital. Neste período difícil, durante o final do século de Cristo, na época das primeiras heresias, neste momento de perseguição movida por Domiciano, o apóstolo João era a última pessoa viva que tinha ouvido Jesus pessoalmente e visto seus grandes milagres. Na mente de Roma, se ele fosse silenciado, o cristianismo acabaria. João vivia sua velhice na fervorosa comunidade cristã de Éfeso, onde Papias e Policarpo eram seus discípulos, e ele era presbítero ou o bispo local. Preso, o idoso apóstolo foi levado a Roma e, segundo a tradição, sendo inquirido, testemunhou e foi condenado a ser jogado num caldeirão fervente. Ocorrido um milagre, o imperador, enfurecido, resolveu mandá-lo para um lugar onde ele nunca mais fosse lembrado ou alguém com ele conversasse. Esse lugar era a ilha-prisão de Patmos, onde foi escrito o famoso livro de Apocalipse, que trataremos no próximo vídeo.